primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome dai glória. Efésios, a saga de uma igreja gloriosa, capítulo 3, os versículos 20 e 21. Nesta noite encerraremos o capítulo 3, carta de Deus aos Efésios, o capítulo 3, os versículos 20 e 21. Assim se encontra a palavra do nosso poderoso e triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 3, os versículos 20 e 21. Ora, prossegue o apóstolo Paulo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, no capítulo 3 da carta de Deus aos Efésios, além de termos um tema central, uma ideia central, nós temos o que nós chamamos de subtemas, subideias. E há 8 dias dissemos aqui, ou melhor, isso já há 15 dias, que o apóstolo Paulo, do primeiro versículo até o versículo 13 do capítulo 3, ele compartilhou conosco algumas causas pelas quais ele se encontrava como prisioneiro de Jesus Cristo. Por esta causa, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E aí do primeiro versículo até o versículo 13, falando no plural, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele compartilhou conosco essas causas pelas quais ele não teve vergonha de se encontrar encarcerado. Mas ainda que ele se perceba encarcerado, num cárcere literal, geograficamente falando, ele não se apresenta como prisioneiro do imperador romano. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Há 8 dias dissemos aqui que do versículo 14 até o versículo 19, ele prossegue. Ele prossegue agora dizendo, compartilhando causas pelas quais ele se colocava de joelho diante do Pai. As causas pelas quais ele se colocava de joelho diante do Pai. Lembram do sermão que pregamos aqui há 8 dias? E aí o apóstolo Paulo, pegando um gancho com ele, no plural, nós apresentamos aqui essas causas pelas quais o apóstolo Paulo se colocava de joelho diante do Pai. Lembram? E na manhã deste dia relembramos, do versículo 14 até o versículo 19, nós temos, Priscila, Júnior, essas causas pelas quais o apóstolo Paulo se colocou de joelho diante do Pai. Do Pai que toma o nome toda a família, em cima nos céus, igreja triunfante, embaixo na terra, igreja militante. Lembram? Causa número 1, Senhor, que a tua igreja seja energizada pelo teu Espírito Santo. Causa número 2, está lá no texto, Senhor, que prossigamos sendo casas, onde Cristo se sinta em casa. Terceiro, Senhor, que a igreja prossiga ancorada no amor. Quarto, Senhor, que a igreja prossiga imersa no imensurável amor de Deus. E quinto, Senhor, que sejamos tomados pela plenitude de Deus, ou seja, o triuno Deus totalmente em nós e nós nele,
Foi por isso que Paulo orou. Foi por essas causas que ele orou. Aí quando chega os versículos 20 e 21, Emerson, ele agora vai repetir o que ele fez no primeiro capítulo. Uma doxologia. Mais um ato de adoração. Como já foi lido, esse ato de adoração começa o apóstolo Paulo dizendo no versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Lembrem-se, atentemos para o fato que ele acabou de compartilhar conosco uma oração. Ele acabou de compartilhar conosco causas pelas quais ele se colocava de joelho diante do Pai. E para fechar com chave de ouro, ele agora vai compartilhar conosco o fato de que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai. E esse é o sermão desta noite, é o tema desta noite. Por que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai? Por que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai? E o apóstolo Paulo, nessa doxologia, nesse ato de adoração, ele compartilha conosco os muitos porquês. Os porquês agora como afirmação, os porquês juntinhos e não mais como pergunta separado. Muitos porquês vale a pena se colocar de joelho diante do Pai. Claro que pegaremos ganchos com outros apóstolos, com outros livros das Escrituras Sagradas. Queridos, preste bem atenção. Algumas coisas vale a pena fazermos e outras não. Vale a pena você gastar mais do que você ganha? Não. Vale a pena você gastar menos do que você ganha? Sim. Vale a pena você fazer caminhada visando a saúde? Sim. Vale a pena você continuar no sedentarismo? Não. Muitas coisas valem a pena, outras não, de acordo a partir dos valores morais, princípios do reino, científicos, estéticos, transcendentais, aquilo que transcende, que ultrapassa aquilo que enxergamos. Algumas coisas valem a pena e outras não. Mas o apóstolo Paulo aqui no texto, ele compartilha conosco o fato de que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai. Ele garante aqui no texto, nessa doxologia, ele garante, Tamires, de que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai. Em outras palavras, Isaac, vale a pena orar. E eu gostaria de convidar todos para olharem para mim aqui. Eu gostaria que todos, nossa mocidade linda, vamos dialogar aqui entre nós, aquele bate-papo gostoso no olhar. Todos aqui, concentrados aqui. Vale ou não vale a pena, Isaac, se colocar de joelho diante do Pai, não é, Nanda? Vale, não vale não? Hein, Raquel? Vale a pena, não vale? Que legal. E nós temos aqui outra Raquel, né? Tem 3 Raquel aqui. A Raquel de Camuel está ali, ó. Vamos batizar já. A filha da aliança. A Raquel já nos procurou para batizar a filha da aliança. Vale a pena. Por que vale a pena? Então vamos lá. Por que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai? Denise! Primeiro, a Bíblia está aberta. Fique com a Bíblia aberta em Efésios. Mas vamos dar uma passeadinha aí no Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus. Vejam, por que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai? Primeiro, porque Ele é o Pai perfeito. Porque Ele é o Pai perfeito. Mateus capítulo 5,
Nós já temos memorizado essa parte aí, não é, Vinícius? Já temos memorizado essa parte aí, guerreiro. Capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Quem disse isso foi o próprio Filho de Deus, o Filho eterno, o unigênito e eterno Filho de Deus. Por que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai? Porque Ele é um Pai perfeito. E essa afirmação que o próprio Filho de Deus fez: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Ele é perfeito no sentido absoluto. Por isso que os serafins, em Isaías capítulo 6, Yasmin, os anjos, chamados de serafins, uma classe de anjos, chamado de serafins, devem ser lindos, hein, Yasmin? Anjos de Deus. Imagina que coisa linda, Yasmin. E eles se colocam diante do nosso Criador e começam a adorar assim, ó: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, da sua grandeza, do seu poder, da sua majestade. Entendeu, Yasmin? Porque Ele é perfeito. Por que vale a pena se colocar de joelho diante do Pai? Segundo, veja só, Renan, veja o raciocínio aí, que também usamos, o raciocínio oriundo aí, da lógica, que se vê muito no direito. Vejam, porque o perfeito Pai sabe do que nós necessitamos. Vale a pena nos colocarmos de joelho diante dele, porque o Pai perfeito, Ele sabe do que nós necessitamos. Ora, o que é que diz Mateus capítulo 6, versículo 32? Sonoplastia abençoada. Projeta aí esse texto. O Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus capítulo 6, o versículo 32. Projete aí. Vejam, esse versículo faz parte de um texto maior, no qual você vai encontrar Cristo dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Aí ele prossegue o raciocínio, de repente ele chega e diz: bote o 31, porque aí eles vão entender um pouco mais. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí vem agora o fechamento. Porque os gentios, aqueles que não serviam a Deus, era a linguagem que era usada naquela época. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. A finalidade para eles é comerem e beberem e se vestirem, apenas isso. Vejam, pois vosso Pai Celeste, igreja, pode ler? Pois vosso Pai Celeste, que necessitais de todas elas. Vale a pena sim, Vitória Albuquerque, nos colocarmos de joelho diante do Pai, porque Ele sabe, Ele conhece as nossas verdadeiras, Elândia Gil, verdadeira necessidade, Janai. Ele sabe, ninguém precisa dizer para Ele, Ele sabe. Por isso vale a pena nos colocarmos de joelho diante dEle. Doutor Daniel e também doutor Renan. Tem mais doutores aqui? Daqui a pouco a gente cita. Para a glória de Deus e somente para a glória de Deus. Terceiro, porque vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai. Por quê? Porque o Pai perfeito, Ele só tem coisas boas para dar aos seus filhos que pedem. Mateus capítulo 7, versículo 11, sonoplastia abençoada. Projeta aí, para que a igreja possa ler. Porque o Pai perfeito tem coisas boas para dar aos seus filhos. Esse texto, esse versículo faz parte também de um texto maior, no qual encontramos Cristo convocando a igreja para orar. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á ou abre-se-lhe-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e o que bate, a porta vai se abrir. Aí ele chega aí nesse momento e diz: ora,
Se vós que sois maus, aí ele se refere ao mal que nós carregamos ainda dentro de nós, o pecado. Romanos 7. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, fará o que ele? Dará boas coisas aos que lhe pedirem. As boas coisas na perspectiva dele. Ninguém sabe o que é coisa boa, perfeita, senão ele. E ele diz: ora, se vós que sois maus, não é, Maria Gil, minha mamãe querida, sabeis dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai nos céus, ele dará boas coisas a vocês. Ele tem coisas boas para vocês. Ele tem coisas boas para vocês. Quem disse isso? O Filho eterno de Deus, Elaine. Quarto lugar. Agora vamos para o texto. Por que vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai? Depois de termos aqui apresentado a corroboração do próprio Rei Jesus Cristo, vamos agora para o próprio Paulo, que aprendeu bem com o Mestre, aprendeu bem com o nosso Rei. Quarto lugar, por que vale a pena? Bíblia aberta, sabe por quê? Porque o Pai perfeito é poderoso para fazer. O que é que diz o texto, versículo 20, Efésios 3? Ora, aquele que é poderoso para fazer, segura aí. Sabe por que vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai? Porque Ele é poderoso para fazer o que Ele quer fazer. Nós já lecionamos aqui, já pregamos aqui uma série de sermões temáticos, textuais, com o tema: o Deus que se revela e intervém, conheça-o. E nós chegamos numa parte conhecida como atributos comunicáveis. Aqueles atributos que Deus, ao criar o homem, compartilhou, ainda que limitadamente, com o homem. E tem uma parte lá que vocês sabem: atributo de soberania. Vocês sabem quais são os atributos de soberania de Deus? Num aspecto didático e sistemático: a sua vontade e o seu poder. Atributos de soberania. Ele tem poder absoluto para fazer tudo que Ele quiser, ainda que Ele não faça. Lembram de João Batista diante dos seus compatriotas? Parem de dizer: temos por pai Abraão. Pare com esse argumento, porque Ele tem poder para transformar essas pedras em filhos de Abraão. Mas Ele não vai fazer. Mas Ele tem poder para fazer. Mas Ele não vai fazer porque Ele é soberano. E por que não vai fazer? Porque não é da vontade dEle fazer. Essa é a vontade decretiva de Deus. Deus é todo poderoso. Então por que vale a pena nos colocarmos de joelho diante de Deus? Porque Ele tem o todo poder para fazer. Ele tem todo poder para fazer aquilo que Ele resolveu fazer. Ele tem todo o poder para atender as nossas orações que se encontram de acordo com a sua vontade decretiva e a sua vontade de preceito, vontade revelada. A Ele toda a glória. Prossigamos nos colocando de joelho diante do Pai. Vocês já experimentaram a resposta deles nessa área? Nós já experimentamos muitas. Quinto lugar, porque vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai. Então vejam, porque o Pai perfeito é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não só tem poder para fazer, Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Além do que imaginamos. Mas, queridos, a nossa humanidade é carregada de limitações, e essas nossas limitações se expressam até nas nossas orações, até nos nossos pedidos. Aí Paulo diz, o Paulo que acabou de compartilhar uma oração conosco, versículo 20, ou melhor, do 13 ao 19,
pela glória Deus. É como se ele dissesse: sabe por que eu me coloco de joelho diante do Pai? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é o nosso Deus. Infinitamente mais. Atentemos para a palavra infinitamente mais. Saindo aqui do aspecto geral para um aspecto particular, e com todo o cuidado que um ministro da palavra tem que ter do mundo. Mas eu e minha esposa, no meados de 2020, orávamos assim: abra as portas, Senhor. Tu sabes que abrimos mão de uma igreja que nos queria por 20 anos para socorrer outras igrejas no norte. E agora estamos sem campo, sem igreja. E acrescentávamos, se for por aqui pertinho, 200 quilômetros, 300 quilômetros, 400 quilômetros, é bom, porque dá para dar assistência às nossas mães e aos nossos familiares. E de repente, aparentemente, surgiu Araripina. O reverendo Marcelino está ali como diretor da nossa ajuda de missões. E ficamos felizes da vida. Araripina, 270 quilômetros, tá bom demais. O prefeito César também da ajuda de missões e nos sabatinou na ajuda de missões. Deu seu aval. Já estávamos felizes da vida. Encurtando a conversa para que somente Deus seja glorificado. Nós estamos em Petrolina, estamos pastoreando a primeira igreja de Petrolina. Sabe por quê? Deus faz infinitamente mais. Ele é Deus. Deus é Deus. Ele não pergunta a ninguém, Ele não precisa da permissão de ninguém, Ele não precisa do aval de ninguém. Ele é Deus, ainda que Ele não aprove ações ou desações. Permitam-me essa linguagem aí. Deus é Deus. Eu estou falando de uma particularidade de um casal. E estamos em Petrolina mesmo. Queríamos 300 quilômetros porque é pertinho. Estamos em Petrolina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Em sexto lugar, porque vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai? Porque o Pai perfeito é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Tudo o que pedimos e até o que nós pensamos. Paulo é profundo demais. Ele diz: olha, até aquilo que nós não externalizamos com palavras, mas pensamos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É claro e evidente, meu irmão, tudo de acordo com a sua vontade decretiva e a sua vontade de preceito. Não pode fugir à regra. Está aí. Porque o Pai é perfeito, porque o Pai perfeito é poderoso, Davi, para fazer infinitamente mais tudo o que pedimos ou pensamos. Aí se você quer aprender, fazer oração que esteja de acordo com a vontade de Deus, muito especialmente a de preceito, a vontade revelada, que são os seus mandamentos, as suas instruções, é só você analisar a oração do apóstolo Paulo, do versículo 14 até o 19. Ele está preso, mas ele não pede libertação do cárcere como prioridade. Ele pede pela igreja. Ele pede para que a expansão do reino continue. Isso é lindo demais. Pai nosso que estás nos céus. Prefácio da oração. Primeiro pedido: santificado seja o teu nome. Segundo pedido, Cezinha, venha a nós o teu reino. Terceiro pedido, Larissa, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. São pedidos verticais, teocêntricos totalmente. Mas não há lugar para necessidades humanas? Há. 3 últimos pedidos são horizontais. Fazem parte da nossa humanidade.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E o pão nosso envolve todas as nossas necessidades. Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E como nós temos ofendido, uns aos outros. Pare com a história de que você não tem ofendido. Não, tem sim, nós temos ofendido uns aos outros. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Fernanda, Nanda, do Diácono Júnior. Não nos deixes cair em tentação, Thaís, mas livra-nos do mal, Sol, pois teu é o reino, conclusão, a glória e o poder para sempre. Amém, Daniel. E nós temos dois aqui, então tem que olhar para os dois. Vale a pena. 7º lugar, porque vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai. Igor, a mais nova presidente da UMP, que logo será empossada, Tiala. 10 anos de UMP, ela nos informou, que bênção. E quis o soberano Deus dizer, está na hora de você assumir agora também a presidência. Louvando a Deus também pela presidente anterior, a nossa querida Milka, está ali, a princesa do Senhor. 7º lugar, porque o Pai perfeito, Ele já opera esse seu poder em nós. Porque o Pai perfeito, Ele já opera esse seu poder em nós. Versículo 20, o que é que diz o texto? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí nós convidamos vocês para relembrarem o sermão lá do 1º capítulo, lembram? Lá no 1º capítulo nós temos uma oração do apóstolo Paulo. E lá também ele ora pela igreja. E uma das coisas que ele pede é, Senhor, que a igreja perceba o poder que está à disposição dela. E o poder que está à disposição dela é o mesmo poder que tirou Cristo do sepulcro, Carlos Alencar. O mesmo poder que o colocou acima de todo principado e potestade. O mesmo poder que o colocou como chefe supremo da igreja para o bem da igreja. Esse mesmo poder, diz Paulo, está à disposição de vocês. Aqui em Efésios 3:20, a última parte ele diz, esse poder, conforme o poder dele, que já opera em vós. Esse poder já está operando em nós, meus irmãos. Esse poder já está operando em nós, a Ele a glória. Por isso que vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai. Oh Pai, Pai, olha, Pai Santo, olha para Arthur. Pastor, é no culto pactual, de domingo à noite, o senhor de joelho, não tem um lugar melhor onde o homem possa estar, senão de joelho diante de Deus. Pastor, olha, Senhor, olha para o Arthur, olha, Senhor. O jarrozinho balançou e minha esposa olhou para mim e fez. O jarro balançou, eu olhei para a minha esposa, ela fez. Eu acho que ela disse lá, vai cair. Vale a pena, Paulo, se colocar de joelho diante do Pai. Guilherme, você tem feito isso, Guilherme? Aí são vários aqui, né? Guilherme de Paulo Pacheco, Guilherme de Silvio, Guilherme de Eva, está aqui, Guilherme de Eva, está ali. E haja Guilherme, que bênção de Deus. Presbítero Manuel, vale a pena nos colocarmos de joelho diante do Pai. Então nos coloquemos de joelho diante do Pai. E aí chega o versículo 21, onde de fato tem propriamente falando, a doxologia. Sabe por que vale a pena nos colocarmos de joelho dentro do Pai? Sabe por quê? Está aí o versículo 21, diz o que o texto? A Ele seja onde? Na igreja e em Jesus Cristo. Quando? Aleluia! É a igreja de joelho. A igreja de joelho é glória para Deus.
É glória a Deus na igreja. Sabe por quê? A igreja é fruto da manifestação do poder de Deus. A igreja é resultado da manifestação da grandeza de Deus. Então é glória na igreja. A igreja não pode se esquecer de dizer glória a Deus. Só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Seu Matias, o senhor entrou aqui. Me ajuda, Denise, está ali, isso, um cheiro no coração. Seu Matias, Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas a ele a glória eternamente, é na igreja. Mas Paulo ele não para e diz, glória a Deus na igreja e em... Sabe por quê? Só para ilustrar o que Paulo quer dizer aí, na linguagem nossa hoje, a igreja é a lua e Jesus Cristo é o sol, do qual a igreja reflete a sua luz. Por isso é glória na igreja, é glória em Jesus Cristo. Nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Não tem glória na igreja, Deus não tem glória na igreja sem Cristo. A igreja é por causa de Cristo. Glória na igreja, glória a Deus em Cristo, agora em todas as gerações e para todo o sempre. Por isso vale a pena nos colocarmos de joelho, uma igreja de joelho diante do Pai que toma o nome, a sua família nos céus e na terra. Essa igreja, ela manifesta a glória de Deus nela, glória de Deus em Cristo, em todas as gerações e para todo o sempre. Então prossigamos nos colocando de joelho diante do Pai, povo querido. Prossigamos nos colocando de joelho diante do Pai. Proclamamos esta amada igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, que é uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer, para juntos prosseguirmos nos colocando de joelho diante do Pai e orando e pedindo pelas muitas causas. Um dos meus pedidos nesses dias tem sido: tu estás no trono, tu estás no trono do tribunal cósmico e eterno. A palavra final não pertence aos homens, mas ao Senhor. Manda as tuas sentenças e os teus anjos para executar. Louvado seja o teu santo nome. Manda as tuas sentenças e os anjos para executar. E se você acha que não tem anjo a serviço do Senhor, leia Hebreus, primeiro capítulo, capítulo 2. Os anjos são ministros de Deus, a serviço de Deus. E um dia vamos vê-los. E um dia vamos vê-los cortejando a descida do rei. Um dia vamos vê-los cortejando o rei. Mateus 25. Haverá um sinal nos céus e o Filho do Homem descerá, acompanhado pelos seus anjos poderosos. Louvado seja o Senhor. Então prossigamos nos colocando de joelho, hoje, amanhã, e permaneçamos eternamente de joelhos diante do Pai. Uma igreja de joelho é resultado de Deus trabalhando por ela. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.